Olá, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos o privilégio nessa Noite da Esperança de estar compartilhando da palavra, de assuntos relevantes a essa temática que a gente tem utilizado aqui na IPI de Salvador no mês de setembro, aproveitando a campanha Setembro Amarelo, e aí nós temos trabalhado a temática vida e saúde emocional. E nessa noite nós temos a oportunidade de receber o pastor e psicólogo Davi Aguiar, que está conosco, um amigo de longuíssimas datas, não é? Ele ainda nem pensava em ir para o seminário, não é, Davi? E a gente já se conhecia, nossas famílias, os filhos dele tudo pequenininho, né? E aí eu nem pensava em casar, não pensava nem ir para o seminário, né? Mas a gente já se conhecia lá, já se conheceu lá em Belém. Davi, seja bem-vindo, é um prazer muito grande receber você Amém. aqui nesse espaço aqui da IPI de Salvador. Amém, pastor Cláudio, graça e paz, uma ótima noite a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos veem e nos ouvem aqui por esse canal. Uma alegria muito grande estar com você, pastor Cláudio, meu amigo também de longas datas, como você mesmo disse, lá de Belém do Pará. Tomamos alguns açaí juntos e tive a alegria de conhecer a sua mãe, uma mulher de Deus, uma mulher pioneira, que naquela época, em 1990, serviu de muita inspiração para a minha vida. Eu já tinha essa semente do chamado pastoral e dessas veias missionárias por ter nascido em Manaus, no Amazonas, ter me criado em fronteira missionária, mas quando eu conheci Dona Helenice e fiquei sabendo do trabalho dela, do pioneirismo dela, primeiro lá no Maranhão, depois no Pará, trabalhando com tantas adversidades contra si mesma e contra o seu trabalho, mas vencedora, tudo aquilo me assim, instilou ainda mais, né? me quebrantou o coração e foi muito bom. Então, eu tenho por você e pela sua família um carinho muito grande, pela Isolina, né, a nossa maninha, missionária mesmo, que ama o reino de Deus. Tenho por você um carinho muito grande. E hoje me sinto muito contente, agradecido pelo convite, por estar aqui com os irmãos e as irmãs da IPI do Salvador, mas também com todos os amigos e amigas, os quais tomarão conhecimento dessa nossa mensagem, né, que é uma mensagem de esperança, de paz, uma mensagem de otimismo frente a esse desafio do Setembro Amarelo, da vida, né? Embora o tema seja suicídio, mas a gente quer falar de vida e da vida com qualidade, da vida abundante que Jesus Cristo disse que nos daria a todo aquele que cresce nele. Então, me sinto alegre, sou casado há 33 anos com a Maria José, minha esposa querida, temos 3 filhos, Lucas, meu mais velho, a Natália e a Gabriela, e tenho já 2 netinhos, o Daniel, de 13 anos, e o João Lucas, de 5 anos, e sou formado em teologia, não sei se já pode ir falando aqui, Cláudio. Pode, fique à vontade. Eu sou formado em teologia, né, no seminário da Igreja Presbiteriana Independente, nossa igreja querida, da qual eu sou membro e pastor. Me formei em teologia no seminário de Londrina, depois estudei psicologia na Universidade Federal de Goiás, durante o tempo que eu fui pastor no Centro-Oeste, fiquei 10 anos no Centro-Oeste trabalhando, e depois Deus me deu a oportunidade de fazer as minhas especializações, né? Fiz 2 especializações lato sensu, uma em docência no ensino superior e a outra em docência do ensino religioso, né? E depois fiz o meu mestrado na Universidade Católica de Santos, aqui no litoral de São Paulo, em saúde coletiva, e agora Deus tem me dado a bênção, que era um sonho nosso, de completar os estudos, fazendo o doutorado. Sou aluno do programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde, na Universidade Metodista de São Paulo, na UMESP, em São Bernardo do Campo, e estou fazendo, então, meu doutorado em Psicologia da Saúde. Tenho estudado
A minha linha de pesquisa são violência de gênero. Eu tenho trabalhado com violência na população LGBT e também a violência doméstica contra mulheres, né? É um tema apaixonante, que me cativa, né? Porque o Deus que a gente crê é o Deus da paz, né? O Filho de Deus disse: bem-aventurado os pacificadores, e a gente, como profissional da saúde, tem lutado pela pacificação da sociedade, né? Por uma sociedade justa, pacífica, igualitária, né? Onde os chamados desiguais, a minoria tenha também seus direitos assegurados, garantidos, etc. Então, uma alegria muito grande estar hoje aqui com o irmão e com os irmãos, na quarta-feira da esperança, trazendo palavras de esperança. Amém, maravilha, muito bom, viu, Davi? O nosso presbitério, eu não sei se você deve conhecer, presenteou todos os pastores agora no Dia do Pastor, aqui da IPI, com o livro Quando a Dor se Torna Insuportável, né, do Carlos Catito Grimbowski, foi o organizador da editora Sinodal. Aí nós pastores, todos os pastores e seminaristas receberam este livro. E essa é uma temática que está presente, é um fenômeno social, né, o suicídio, as pessoas atentarem contra a sua própria vida, não é? Isso é um fenômeno, acontece, e os dados são muito desafiadores, não é? Mostra que é um problema que está presente em nosso meio. Aí eu queria te perguntar, Davi, quais as principais causas que você poderia pontuar, as causas no aspecto físico, no aspecto mental, que levam uma pessoa a atentar contra a sua própria vida? Tá legal. Antes da gente falar, então, direto das causas físicas e mentais, psicológicas, já que você falou em dados, me permita só situar os irmãos e as irmãs, e os amigos e as amigas, sobre essa questão dos dados, né? Porque o suicídio hoje tem sido uma questão pública, de saúde pública, né? Muito séria. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde estima que são cerca de 800 mil pessoas anualmente que dão cabo de suas vidas. Quer dizer, 800 mil pessoas, mais ou menos, se suicidam, né? Isso equivale a uma pessoa a cada 40 segundos, quer dizer, é um dado alarmante, né? No Brasil, essa estimativa vai a uma pessoa a cada 46 minutos. Significa que enquanto a gente vai estar nesse tempo aqui da nossa live, da nossa comunicação com os irmãos e as irmãs, alguém vai se suicidar, né? Entre os idosos, esse número tende a crescer, né? Está crescendo e tende a crescer. Outra coisa interessante, né? As mulheres tentam se suicidar mais vezes do que os homens, mas os homens são mais letais em suas tentativas, né? As mulheres às vezes tentam uma vez, duas vezes, três, na quarta vez ela consegue, né? O homem, os estudos têm mostrado que o homem ele é mais letal na tentativa, que na sua tentativa ele já chega à conclusão e acaba se matando. E é interessante, pastor Cláudio e amigos e amigas, que os países mais pobres, com baixa qualidade de vida, com menor renda, são os lugares com maior índice de suicídio. As pessoas que sofrem mais preconceitos, por exemplo, discriminação de cor, de raça, de gênero sexual, são aquelas que também, nos países mais pobres, acabam se suicidando, né? O Brasil acaba ocupando o 8º lugar nesse ranking, né? Eu estava lendo, inclusive me preparando para essa entrevista, eu estava lendo um artigo que dá conta que até 2020 a gente tinha 12 mil suicídios por ano no Brasil. Então, quer dizer, é um número alarmante, é um número preocupante, né? A maioria desses suicidas brasileiros, homem, né, negro, com idade entre 10 a 29 anos, né? De acordo com a estatística do Ministério da Saúde. E já que eu estou falando para baianos, em sua maioria, queria trazer também dados que apontam que
entre 2010 e 2019, né, 8.833 suicídios ou lesões autoprovocadas, né? Deixa eu voltar aqui mesmo. 8.833 lesões autoprovocadas. Desses 8.833, 5.160 foram casos de suicídio aí no estado da Bahia, né? Então, qual o período, Davi? No período entre 2010 a 2019, ou seja, nessa série de tempo aí de 9, 10 anos, mais de 8.800 ataques contra si mesmo, né, dos quais 5.160 geraram óbitos, geraram suicídios, né? Então, só no ano passado de 2020, 634 óbitos por suicídio na Bahia, né? E até agora, de acordo com o dado que eu obtive, né, a gente, mesmo na pandemia, a gente já estava com 384 óbitos por suicídio aí na Bahia. Então, esses números podem rigorosamente não expressar a realidade, mas significa que giram em torno disso, tá? Então, são números sérios, graves, tá? Que vale a pena a gente colocar aqui para os irmãos. Outra coisa, né? O que é o suicídio, né? O suicídio, ele é o ataque violento e final de uma pessoa contra si mesma, né? O ataque violento e final de uma pessoa contra si mesma. Então, há pelo menos, nós psicólogos gostamos muito de colocar isso, pastor Cláudio, que há pelo menos 3 fases classificatórias do suicídio, né? Primeiro, a gente fala do pensamento ou ideação suicida, né? Segundo, né, a tentativa de suicídio. E terceiro, né, a própria consumação do ato, né, o suicídio propriamente dito, né? Essas 3 fases, né, o pensamento, o atentado e a consumação do ato, ela demonstra adoecimento mental, psicológico, não é, da pessoa em questão, né? Na primeira fase, na fase de ideação suicida, a pessoa vive um adoecimento que envolve processos cognitivos, mentais, né, especialmente os pensamentos. Nessa fase do adoecimento, os pensamentos estão comprometidos, estão distorcidos da realidade, o chamado mundo das ideias da pessoa em sofrimento está alterado. Então, são processos e mecanismos mentais que agem contra a própria pessoa. E aí ela precisa, nesse caso, depois a gente vai falar um pouquinho mais no final, ela precisa, nesse momento, de ajuda, de amparo, de intervenção, para conseguir aplacar esses pensamentos distorcidos, esses pensamentos angustiantes, esses pensamentos catastróficos da vida, porque quando a pessoa vive esse quadro, ela tem pensamentos de catástrofes, de um desamparo muito grande, de uma desesperança muito grande. Então, ela precisa muito, nessa fase, de ajuda para ela conseguir, com essa ajuda, aplacar esses pensamentos de autoextermínio. Na segunda fase, nas tentativas de suicídio, a pessoa também passa por um sofrimento mental e físico mais profundo, né? Com um acúmulo de pensamentos e atos. Agora não são só a cognição, não são só o mundo dos pensamentos, mas agora de atos violentos contra si mesma. E aí, nessa fase, a pessoa se vê encurralada, né? Se percebe encurralada pelas questões da vida, e acaba não vendo um outro caminho a não ser, por fim, a sua própria vida, né? A gente diz que a fisiologia corporal também está alterada, né? A pessoa pode sentir calafrios, uma sudorese, pode suar excessivamente, né? Essa sensação de fim de linha, né? De que não há um outro caminho, e esse desejo muito forte de morrer, né? E a terceira fase é a consumação mesmo do ato, que no caso das mulheres, como eu disse, às vezes
pode ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí lá pela terceira, quarta vez a pessoa consuma o ato contra si mesmo. No caso dos homens, são mais letais, né? Artigos têm mostrado, trabalhos têm mostrado que às vezes as mulheres usam remédios para pôr fim à vida, usam às vezes enforcamento, né? Homens usam bastante armas de fogo, armas brancas, etc., para com elas consumarem o seu ato de morte. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, né, essas 3 principais causas do suicídio no Brasil e no mundo, e os trabalhos têm mostrado, primeiro, a depressão, né? Os trabalhos têm mostrado, pastor Cláudio, que a chamada depressão maior, o que é a depressão maior? Né? Aquela depressão totalmente paralisante, aquele quadro de abatimento quase que irreparável da vida, a pessoa não sai do quarto, a pessoa não quer se alimentar, a pessoa, às vezes, perde o interesse pela higiene do corpo, sabe? É a chamada depressão maior, né? Então, os trabalhos têm mostrado que a depressão e suicídio se correlacionam, né, no caso dessas depressões maiores. Tem a questão da bipolaridade também, né? Pessoas com transtorno bipolar do humor, né? O transtorno bipolar do humor, ele varia entre episódios de mania, né? E que são episódios de euforia, né? E os episódios de depressão, ou seja, a pessoa passa de um polo para o outro com muita rapidez. Ela pode estar alegre, efusivamente alegre, ela pode até fazer compras, gastos, etc. E aí, paradoxalmente, repentinamente, ela pode cair num quadro depressivo, angustiante, etc. E pode tentar também, nesse caso, o suicídio. E a terceira causa, pastor Cláudio, é a drogadição, né, o uso de substâncias entorpecentes, como drogas e álcool. Né, os trabalhos também têm mostrado essa relação, essa correlação entre a dependência química e suicídio. Muita gente que usa, não significa dizer que todo mundo que usa droga vai se suicidar, mas os casos que a literatura tem mostrado, né, muitos suicídios têm a ver com dependência química profunda, né, com o uso abusivo do álcool, né, pode gerar, então, suicídio. Além disso, aí nós temos outras causas. Uma pessoa pode se suicidar a partir de um abuso sofrido, então a gente que passou por um abuso sexual muito grande, e às vezes se deprimiu profundamente, perdeu a esperança na vida, pode atentar contra si mesma. A perda de um parente, de um ente querido, né, pode levar a pessoa a um quadro, né, porque a tristeza faz parte da nossa vida, mas a tristeza esticada, a tristeza profunda, diagnosticada aí com 6 meses, pelo menos, a pessoa não sai do quadro, e só vai afundando cada vez pior, cada vez mais, então pode levar a pessoa também ao suicídio. Então, a perda de um ente querido, de um amigo, um emprego, né? A perda de um negócio, a gente sabe de casos de empresários que, às vezes, né, por causa de uma questão econômica, financeira, de um negócio, a sua empresa foi à bancarrota, a concordata, a falência, e aí a pessoa desesperadamente vai lá e põe fim à vida. E para terminar essa primeira pergunta, além disso, meus irmãos e irmãs, a literatura mostra também que pacientes com doenças crônicas, degenerativas, por exemplo, ou mesmo pacientes que têm dores crônicas, a gente sabe que existem algumas doenças que causam dores crônicas. Então, esses pacientes, em um momento ou outro, podem atentar contra as suas vidas, cometendo suicídio, dada o quadro degenerativo, a cronicidade da doença e também as dores que muitas vezes roubam a paz, o sossego e a esperança de uma vida melhor. Então, essa primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta gira em torno disso, pastor Cláudio. A depressão, não é? A bipolaridades, pode ser, transtornos bipolares,
e também o uso abusivo de substâncias químicas. Então, a gente pode dizer, pastor Davi, que o suicídio não é uma causa assim, imediata, não é? Assim, o efeito dele não é uma causa imediata. Então, a importância da informação, a importância do cuidado, a importância da gente estar tratando este assunto num âmbito religioso, como é agora, isso é necessário, né? Que a gente tenha essa consciência de olhar para o outro, de cuidar do outro, porque pode ser evitado, né? Não é isso? Porque já que não é uma coisa, hoje eu estou com vontade de tirar minha vida, hoje eu vou e tiro. Não, há um adoecimento, há um processo que foi desencadeado, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Quase toda pessoa que, salvo essas exceções que nós falamos de um negócio que deu errado, uma falência, um ente querido que faleceu num acidente trágico, alguma coisa, e a pessoa, no momento de desespero, foi lá e se suicidou, né? Tirando essas exceções, via de regra, né, faz parte de um processo de adoecimento, assim, gradativo, longo, etc. Então, esse cuidado, esse autocuidado e esse cuidado com o outro também é fundamental, como você disse. Ok. Os dados também têm informado que o suicídio tem sido a causa da morte entre os que se encontram na faixa dos 15 aos 29 anos de idade. Por quê, Davi? Pastor, que tem acontecido isso do público, da juventude, adolescentes estarem tirando a sua própria vida? Pois é. Então, veja, dentro desse contexto de adoecimento que eu falei ainda há pouco, não é? Os jovens acabam sendo bastante vulneráveis, né? É uma população bastante vulnerável. Hoje a gente vê as estatísticas, os trabalhos mostrando que, por exemplo, o uso de entorpecentes, a dependência química, ela gira também fortemente nessa população aí de 15 a 29 anos. Então, os jovens acabam sendo bastante vulneráveis, e especialmente na população jovem, pobre, negra, desempregada, sem amparo social, né? Emocionalmente instável, emocionalmente adoecido. O que acontece? Esses jovens vão, dado esse contexto, perdendo a esperança na vida, sabe? Olhando para o mundo com um olhar cinzento, desesperançado, desesperançoso, acabam por desenvolverem a crença, né, cognitiva, a crença forte, que se transforma em comportamento, mas também na parte verbalizada, eles dizem isso, né, que ninguém os ama, né? A minha família não me ama. Às vezes eles vêm de famílias também com com questões sociais problemáticas, não é? Uma pobreza, o desemprego, né? Residências muito ruins, um estilo de vida, uma qualidade de vida precária. Então, eles acabam desenvolvendo essa crença de que ninguém os ama, né? De que ninguém sentirá a falta deles, caso eles se suicidem, caso eles venham a morrer. Então, essas crenças, isso é muito mais do que um pensamento, pastor Cláudio, e irmãos e irmãs. Isso aí é uma crença profunda, sabe, introjetada na cognição, mas que se reverbera no comportamento, né? Ninguém me ama, sabe, eu não sou desejado por ninguém, eu sou só um número social. Alguns não verbalizam isso, mas na prática é isso que eles estão dizendo. Eu não represento nada socialmente, num país de pobres, de miseráveis, eu sou só mais um número, ninguém sentirá minha falta caso eu me mate. E aí eles acabam desenvolvendo bastante ansiedade, né? E o que é pior, bastante impulsividade. Às vezes eles, né, o ataque contra si mesmo vem dessa ansiedade, dessa impulsividade, né? A ansiedade acaba alterando o fluxo dos pensamentos, aí essa sensação de desamparo, de desafeto, de desamor, tudo isso acontece, né? E aí eles, adoecidos, vão caminhando, né, doentes, enfraquecidos, enxergam o mundo com bastante pessimismo, né, sem muitas janelas de
de melhora, de sobrevivência. Aí começam a desenvolver pensamentos de autoextermínio, né, de suicídio, e uma vez perdendo a esperança na vida, a fé nas pessoas e no mundo, muitos deles, entre essa população de 15 a 29 anos, acabam por se suicidar. Então, a causa é isso, essa população vulnerável socialmente, familiarmente, né, desesperançadas, com crenças de desafeto, de desamparo, de desamor, né, acaba por atentar contra si mesmo. Por isso é muito importante um trabalho muito forte com essa população, né? Por isso que a gente diz igreja, escola, comunidades, é lugar de jovens, é para a gente amá-los, prestigiá-los, é para a gente abraçá-los, é para a gente prepará-los para a vida, é para a gente conversar todo tipo de assunto com eles, porque às vezes a gente tem alguns tabus que até na igreja a gente não trata, né? A questão da sexualidade, por exemplo, é um tabu que a gente não conversa com a nossa juventude, drogas, dependência, álcool. A gente sabe que muito do álcool entra na vida dos jovens socialmente, às vezes até eles flertam, né, nessa brincadeira com o álcool, etc. E tudo isso vai gerando abismos nos quais eles vão caindo e vão se perdendo, etc. Então, a gente precisa muito abraçar essa população aí jovem. Com certeza. Pastor Davi, um dos meus cerimônias fúnebres mais difíceis que eu já obtive, que eu fiz, né, foi fazer a cerimônia fúnebre de um colega pastor contemporâneo. E esse meu colega pastor, lá do outro presbitério, para mim foi difícil, porque ele foi velado na igreja que eu pastoreava, lá em Belém, e aí a gente conheceu toda a história. Ele teve um adoecimento, uma depressão, e depois realmente teve uma doença que foi fatal para ele. Não é fácil. A gente pensa que nós, os pastores, e você como pastor há muitos anos, a gente muitas vezes passa-se uma ideia, né? Tem-se uma ideia de que nós às vezes somos imunes a esses problemas que você acabou de relatar. E a gente chega à conclusão óbvia que nós somos seres humanos, como qualquer outra pessoa. Eu disse recentemente numa live aqui do nosso presbitério, eu falando para os pastores, eu disse que se todas as necessidades que todo membro da igreja tem na comunidade, o pastor também tem. Então, o pastor tem os mesmos, está sujeito aos mesmos problemas, aos mesmos pecados, às mesmas lutas, às mesmas crises que outras pessoas têm. E, de vez em quando, a gente é surpreendido com o suicídio de pastores, né? A gente é informado de colegas que não conseguiram vencer essa dor, este sofrimento, esse processo de doença, às vezes da depressão, enfim. O que você nos diria que seria o fator, por que pastores e líderes de igrejas também eles estão incluídos neste número, não é, de pessoas que acabam atentando contra a própria vida? Legal, pastor Cláudio. Eu acho que a resposta, 50% dela você já deu, né? Porque é isso mesmo, é a nossa humanidade, a humanização. Pastores são seres humanos, sujeitos a esses mesmos sentimentos. Mas antes de falar de outras coisas, me permita só uma premissa sobre essa pergunta. Nós, como igreja evangélica brasileira, ainda sofremos de bastante ignorância e preconceito em relação aos transtornos mentais, emocionais, psicológicos, né? Ninguém duvida, por exemplo, que quando você tem uma dor de dente, tá, um dente cariado, você vai ao dentista. Ninguém atribui isso à falta de fé, à falta de oração, né, à falta de leitura bíblica, à falta de uma espiritualidade de mais comunhão com Deus. Ninguém atribui isso a um ataque satânico. Não, é um dente cariado que precisa de restauração profissional.
Mesma coisa quando você tem um problema na vista, né? O médico vai lá e diz, olha, você tem catarata, precisa operar. Ninguém diz assim, puxa vida, minha fé está tão pequena que eu obtive catarata, né? O diabo me atacou e eu obtive catarata. Mas em relação aos transtornos mentais, nós fazemos isso, né? Os transtornos psicológicos, nós fazemos isso. Então, quando uma pessoa, no nosso meio, ainda se diz que quando uma pessoa tem depressão, ansiedade, transtorno bipolar do humor, às vezes um estresse pós-traumático, depois de passar por um acidente, por um assalto, a pessoa desenvolve, a gente diz assim, isso é falta de fé, né? O irmão está passando por isso, ele precisa orar mais, né? Ele precisa ler mais a Bíblia, ele precisa participar mais da comunhão com a igreja, dos cultos, etc. Ou então a gente diz assim, é coisa do diabo. Não, o irmão vai orar porque isso é coisa do diabo, né? E o que eu quero dizer aqui, preliminarmente, responder essa pergunta, é que a Bíblia diz que nós somos tríplice dimensão. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando ora pela igreja em Tessalônica, ele diz assim, e o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito sejam preservados íntegros até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Assim como o nosso corpo adoece, essas 3 dimensões adoecem. Assim como o nosso corpo adoece, a nossa alma também adoece e o nosso espírito também adoece. Lá no Gênesis, depois que nós pecamos, nós estávamos em Adão, representados nele. Se ele obedecesse, ele seria filho da obediência e nós também, por conseguinte, filhos da obediência. Mas como ele desobedeceu a Deus, ele se tornou filho da desobediência e nós, representados nele, também nos tornamos filhos da desobediência. O Senhor disse então para Adão, maldita é a terra por tua causa, né? A partir da entrada do pecado, meus irmãos e minhas irmãs, e amigos e amigas, toda a criação de Deus geme, toda a criação de Deus sofre e adoece. As plantas adoecem, e por isso nós precisamos de botânicos, de zoólogos, né? Porque os animais também adoecem, né? Nós precisamos aí dos médicos veterinários. Por quê? Porque os animais adoecem, tá? E o ser humano também adoece, né? Ao contrário das plantas e dos animais irracionais, o ser humano, por ter essa tripla dimensão, né, essa corpo, alma e espírito, ele adoece nas 3 dimensões. Então, a nossa alma adoece. A igreja ainda acha, graças a Deus isso tem diminuído, mas a igreja ainda acha que procurar psicólogo, procurar médico psiquiatra, tá? É pecado, o irmão que faz isso está vivendo fora da vontade de Deus, etc. E aí acaba complicando a busca de ajuda para as questões da sua alma. Então, trazendo aqui para os pastores são humanos, tá? Eles sofrem as mesmas causas que os demais. Normalmente, eles têm alguns complicadores, nós pastores, né? Primeiro, uma agenda de trabalho cheia. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, dizendo que pastores lá trabalham cerca de 50 horas semanais. Esses dados, inclusive, é do Carlos Catito, que o pastor Cláudio acabou de citar, cujo livro está aí na mão do pastor Cláudio. O Carlos Catito fala, num dos textos que ele escreveu, sobre essa pesquisa americana, dizendo que os pastores trabalham até 50 horas semanais, né? Você imagina no nosso contexto brasileiro, que muitos pastores, muitos colegas nossos, nem vivem só do ministério, né? Precisam, às vezes, ser professor, precisam ser bancários, precisam ser pedreiros, etc. Então, uma agenda de trabalho muito cheia. Consequentemente, não é um tempo de qualidade para si mesmo muito baixo. Quer dizer, o pastor é aquele que sempre prioriza a sua ovelha, sempre prioriza o outro, está sofrendo, eu vou lá, é meu trabalho, é minha vocação, é o meu chamado, isso aqui é muito bacana, mas isso esticadamente, exageradamente adoece, como qualquer outro profissional. Terceiro, um tempo de falta de qualidade também para a sua própria família. Há pastores, e quanto maior a agenda,
menos tempo se tem para si e para sua própria família, não é? E aí, todas essas coisas, aliadas à falta de cuidado com o próprio corpo, são pastores que não se priorizam também, acabam engordando demais, não é? Comendo demais, festa de igreja, a gente sabe que é sempre regada a muita comida, né, pastor Cláudio? A muita bebida. Muita acarajé. Muito acarajé, muito churrasquinho lá no Amazonas, muito tambaqui assado. Então, o pessoal até brinca com a gente, né? Os evangélicos não fumam nem bebem, mas comem exageradamente, né? Essas coisas todas, esse conjunto todo de uma falta de qualidade de vida, de agenda cheia, de falta de tempo familiar, aliado a essas questões do corpo, da saúde, vai trazendo ansiedade, vai trazendo depressão, vai trazendo diabetes, hipertensão, né? Muitas vezes nós, pastores, não temos uma rede de apoio, de cuidado, de mentoria, nós cuidamos de alguém, mas quem cuida de nós? Quem é que cuida da minha alma? Quem é que cuida da alma do pastor Cláudio? Né? De todos nós, pastores. Qual é a nossa rede de amigos? Muitas vezes o pastor é solitário, não é? Ele não tem um amigo, ele não tem alguém com o qual ele possa falar da sua dor, da sua luta, das suas tentações, das suas provações. Ele não tem ombro, não é? Para chorar. Às vezes ele faz isso com a esposa, mas ele, ao perceber que a esposa também já está assim na tampa, né, já está sobrecarregada, ele acaba não fazendo mais, se retraindo, ele vai sofrendo muitas vezes essa solidão de amigos, essa solidão, ele está cercado de gente no rebanho, mas ele mesmo está se sentindo sozinho. E aí ele pode adoecer profundamente, né, ter uma crise depressiva profunda, chamada depressão maior, que eu falei no começo da nossa entrevista, pode acometê-lo, e ele pode sim atentar contra a vida. A gente já tem visto aí nos últimos 4, 5 anos do Brasil, até onde eu tinha contado, eram acho que 15 a 17 pastores que tinham atentado, de várias denominações evangélicas, cristãs, tá? Atentado contra a própria vida. A chamada síndrome de burnout, né, ou burnout, como queira, que atinge professores, atinge profissionais da enfermagem, atinge militares, atinge também religiosos. Há trabalhos que mostram que padres, freiras, pastores e outros tipos, sacerdotes, né, podem passar por essa síndrome de burnout. A palavra por si só já diz um queimar-se, um exaurir-se, um esgotamento laboral, profissional. E aí a pessoa pode atentar contra a sua própria vida, sim. Ok. Pastor, então agora vamos pensar o que é que você poderia falar sobre os fatores de proteção, de prevenção contra o suicídio. Como a gente pode ajudar uma pessoa que está sofrendo, que está com esse tipo de pensamento? Certo. Muito bem. Primeira coisa que eu colocaria para nós aqui, para todos os nossos irmãos que nos acompanham na Quarta da Esperança, tá, e amigos também, é a gente levar a sério a dor do outro. A gente levar a sério quando alguém da nossa casa, ou quando um amigo, ou alguém das nossas comunidades de fé, né, relatam para nós o seu desejo de morrer, né? A gente levar a sério, tá? E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente não achar que é bobagem, que é, entre aspas, frescura da pessoa que está vivendo, né? Mas a gente levar a sério. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente fortalecer os vínculos com essa pessoa, que começam na família. Então, vínculos familiares saudáveis podem ser agentes de transformação, inclusive de pensamentos aversivos, de desistência da vida, né? A família, ela tem esse lugar,
ela pode ser lugar de adoecimento? Pode, mas ela pode ser lugar também de terapeutização, de cura, de ajuda. Por isso é que nós cristãos, religiosos, né, católicos, tem investido muito na pastoral da família, no cuidado da família, porque quanto mais ajustadamente viverem as nossas famílias, quanto mais sincronizados os elementos da família um com o outro, né, mais essa família será promotora de saúde, de vida, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre isso, tá? Levar a sério a dor do outro na família, na casa, trabalhar, né, para que a família seja esse lugar de cura, de libertação. A gente, às vezes, briga por bobagem, sabe? Ainda há pouco eu atendi um paciente online, e eu estava dizendo para esse meu paciente, né, que, às vezes, a gente quebra laços familiares, vínculos familiares, por causa de bobagem. É interessante, a Bíblia diz para a gente combater o bom combate. Às vezes a gente combate batalhas ruins, combates ruins, a gente briga com o outro por causa de um chinelo deixado na casa, por causa de um copo esquecido perto do sofá, uma toalha molhada em cima da cama. A gente briga por coisinhas, por herança. Eu já tive que às vezes, até ser chamado para ajudar famílias da minha comunidade que estavam rompendo por causa de gado, de terra, de herança. Quer dizer, essas coisas que por si só vão ficar aqui. Nós somos gente do céu, nós viemos de lá e vamos voltar para lá, não é? E às vezes nós estamos tão apegados aos valores desse mundo que a gente rompe com o outro, a gente briga com o outro por causa do salário, por causa da pensão do INSS, sabe? Então a gente tem mais cuidado em relação a isso, tá? Eu acho, a primeira coisa que eu queria dizer, então, é isso, vínculos familiares bastante fortalecidos. Segunda coisa, o diálogo é muito importante, conversar, comunicar, dialogar, sem preconceito, sem discriminação, inclusive na família, não é? Por exemplo, a gente sabe, pastor Cláudio, que há uma estatística bastante interessante, né? Eu falei de negros, pobres, em países mais pobres, mas há também uma estatística bem interessante, né, com população homossexual, LGBT, sabe, e outros grupos minoritários, a partir da discriminação, do preconceito, do rechaço social, a começar da própria família, sabe? E aí a pessoa se vê encurralada, se vê desamparada, se vê sozinha, sabe? Sem ter com alguém para poder começar da sua própria casa, alguém para trabalhar sua dor, tirar suas dúvidas, mesmo nesse primeiro momento, por exemplo, da homossexualidade e de outras opções sexuais, etc. Então, eu estou mostrando isso como exemplo para falar de questões que, com o diálogo, com a comunicação, com o suporte, com a ajuda, a gente pode criar vínculos protetivos, fatores protetivos para essa pessoa, às vezes vulnerabilizada e sofrida. Uma terceira coisa que eu queria colocar, já que a gente está no ambiente também da igreja, eclesiástico, a igreja pode ajudar muito, né, nessa questão. Primeiro, criando espaços de fala na igreja, sabe? A gente se reúne, né, com alguns objetivos, quando nós nos reunimos comunitariamente, né, para louvar a Deus, para orar juntos, para ouvir a palavra de Deus, tá? Para repartir um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado. E esse repartir não é só dízimos e ofertas materiais, mas a gente pode repartir também, né, a partir de um espaço de fala, de comunicação, né, deixando o outro falar um pouco sobre si, das suas experiências, das suas dúvidas, das suas dores. A gente precisa, em nome de Cristo, quebrar alguns tabus que a gente tem sobre alguns assuntos impenetráveis em nossas igrejas, sabe? Não conversáveis, não discutíveis, não tratados em nossas igrejas. E aí aquela população de 15 a 29 anos que nós falamos, se eles não encontram também nas nossas comunidades esse espaço de fala, de ajuda,
eles acabam ficando confusos, procurando em outros lugares, às vezes não achando em outros lugares, e aí se veem desesperançados e sem um rumo. Então a igreja pode, né, em nome desse desenvolvimento da nossa espiritualidade, criar esse espaço de fala, de diálogo, de conversa, essas tratativas, como o pastor Cláudio tá fazendo agora. Setembro Amarelo não é coisa, entre aspas, do mundo, como se a igreja estivesse fora do mundo. A igreja está no mundo. Jesus orou e disse: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, sabe? Então, o suicídio é um mal no qual o mundo, e por tabela a igreja, que está inserida no mundo, está passando, sofre, portanto, não é justo que a igreja, que sofre isso, também não discuta, não converse e não traga propostas de melhora para a qualidade de vida do mundo. Então, eu queria deixar essa palavra também aqui como um fator protetivo, as comunidades de fé sendo esse espaço de ajuda para aqueles que sofrem. Muito bom, maravilha. Pastor, nosso tempo está terminando, mas eu gostaria que o irmão deixasse uma palavra agora de cunho. Tudo que a gente está falando aqui, que você já colocou, é palavra pastoral, né? A gente, tudo que nós estamos fazendo é para ajudar as pessoas a viverem melhor. Eu penso que aquilo que une qualquer pessoa com a outra é que nós desejamos ser felizes. Todo mundo deseja ser feliz, não é? Então, às vezes as pessoas procuram meios diferentes, às vezes até meios equivocados. Mas nós queremos ser felizes, é por isso que a mensagem de Jesus Cristo começa: bem-aventurados são vocês, né? Então, o Evangelho sempre indica o caminho da felicidade mesmo, a partir dos princípios do reino de Deus. Que palavra o irmão poderia deixar para nós, que estamos neste mundo, já que nós não somos... Viver a vida cristã não é viver numa bolha, jamais isso é uma proposta do Evangelho, não é? Mas nós estamos aí vivendo, nós também estamos sendo bombardeados pelas incertezas, as inseguranças que o nosso tempo nos apresenta. Que palavra de Deus nós temos para continuar a nossa existência? Tá legal. Eu queria lembrar, então, a todos nós, o texto e as palavras de Jesus descritas em João, capítulo 16. Desde o capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está conversando com seus discípulos a respeito da sua partida. Jesus está, digamos assim, preparando-os para aquele tempo em que, do ponto de vista físico, material e histórico, o Senhor não estaria mais com eles. E está dizendo para eles que melhor do que estar com eles é estar neles. E aí Jesus vai dando palavras de esperança, falando inclusive do Consolador que ele enviaria, que traria paz, traria caminho de verdade, elucidação de coisas. E aí é interessante que no capítulo 16, da metade para o final, Jesus vai falar da sua morte e da sua ressurreição. Ele diz assim: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Está falando da sua morte. Eu vou morrer e por um pouco vocês não vão me ver. Mas novamente vocês vão me ver. Ele está falando da vitória da ressurreição. E aí, falando da ressurreição, Jesus vai dizendo algumas coisas interessantes, até chegar ao ponto de dizer assim: naquele dia, que dia? No dia que vocês me virem ressurreto, novamente, depois desse um pouco de tempo que não me veriam mais, naquele dia da ressurreição, Jesus disse: vocês não me perguntarão mais nada, nada me perguntareis, disse Jesus. Por quê? Porque a vitória da ressurreição é tão forte que cessam as perguntas. Não há mais questões a serem perguntadas, elucidadas, porque a vitória da ressurreição é esmagadora. A ressurreição traz nova vida. A ressurreição traz novo viver e novas propostas de ajudas psicológicas, mentais, espirituais. Aí Jesus termina o texto
naquele versículo lindo que a maioria dos irmãos e irmãs conhecem, versículo 33 de João 16, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, a dor faz parte da nossa vida, as aflições são inerentes do nosso existir humano, mas com a presença do Cristo ressurreto em nós, com a presença de Jesus de Nazaré, que venceu a morte, portanto, todas as questões de dúvida cessaram, não há mais perguntas existenciais a serem feitas, porque se ele venceu a morte, ele é poderoso para nos socorrer também em todas as questões que envolvem a nossa existência. O que nos resta então agora é nos apropriar da sua paz. Ele tinha dito ainda entre os capítulos 14 a 16, deixo-vos a minha paz vos dou. Então você que nos ouve, que nos vê, que está sofrendo, quem sabe se identificou com muita coisa que eu falei aqui, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que há uma paz do ressuscitado, há uma paz do ressurreto para você viver. Sua vida não precisa se acabar com esses pensamentos catastróficos. Você não precisa pôr fim à sua existência, porque há uma nova vida baseada naquele que venceu a morte para você viver. Então, queria deixar essa palavra de ânimo, de paz, de luz, de salvação em todas as esferas da sua vida. Se Cristo Jesus, vencedor da morte, habitar profundamente no seu coração, você vai entender que você foi criado para a vida e para a vida abundante. Ele mesmo disse, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí você não vai querer morrer, você vai querer viver. Vai buscar ajuda psicológica, do médico, do pastor. Você vai fazer de tudo porque você vai entender que no livro da vida está escrito a seu respeito, e esse é um dos versículos que eu mais gosto. Gosto muito do versículo do Salmo. O salmista diz, eis aqui estou, e no rolo do livro está escrito ao meu respeito. É um salmo messiânico, mas eu posso aplicar para mim. Eu estou aqui, e no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Vamos supor que Deus planejou para mim, pastor Cláudio, 90 anos de idade. Eu tenho 55. Se Deus planejou 90 anos, eu tenho 55, ainda me falta aí 35 pela frente, não é? Então, como é que eu vou viver os próximos 35 anos? Da melhor forma possível. Pense isso para você também. No livro da vida, Deus planejou 80, 90, 100 anos para você. Você vai viver mergulhado na depressão? Não. Você vai viver mergulhado na bipolaridade? Não. Você vai viver aí mergulhado nos seus pensamentos de por fim na vida? Não. Você vai buscar na paz do ressuscitado essa ajuda que você precisa. E aí Deus é tão maravilhoso que Ele democratizou o milagre. Antigamente o milagre é para alguns. Hoje o milagre da medicina, da psicologia, da pastoral, está disponível para você. Procure a sua ajuda, porque você não precisa viver sem a qualidade de vida para a qual Deus te criou. Um grande abraço a todos. Deus nos abençoe. Amém, amém. Maravilha, pastor. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar esse nosso tempo de partilha, orando. Você pode orar? Aí a gente vai, eu vou estar aqui junto com você, acompanhando, abençoando, orando e crendo que o Espírito Santo está usando esse nosso breve bate-papo aqui para edificar, para abençoar, para trazer realmente vida aos corações. Então vamos clamar ao Senhor. Amém. Senhor Deus, Deus maravilhoso, Deus da vida, Tu nos criastes para Ti mesmo, Senhor. E a nossa alma só tem sossego quando ela retorna para Ti e quando ela absolve, crê e desenvolve essa paz do ressuscitado. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade e te peço, Senhor Jesus, que Tu abençoes todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos veem e nos ouvem.
nossos amigos e amigas, por onde essa live, por onde essa conversa alcançar e chegar. Que eles sejam abençoados, fortalecidos, animados, Senhor. E aquilo que tu disseste aos teus discípulos e também a nós, que nós creiamos que porque tu vencestes o mundo, nós também venceremos todas as tribulações da nossa vida. Abençoa a nossa igreja na cidade de Salvador, abençoa este pastor, reverendo Cláudio, que pastoreia esses irmãos com todo o coração e toda a alma, que nós todos juntos prossigamos para o alvo de conhecer a Deus e de sermos conhecidos por Ele e fazê-lo conhecido também daqueles que às vezes o conhecem superficialmente, mas ainda não tiveram um encontro profundo e transformador com Ele. Abençoa as nossas vidas e muito obrigado por essa oportunidade. Em Jesus, o teu Filho amado, nós oramos. Amém. Amém, amém. Pastor Davi, nós queremos agradecer a sua participação diante de tantos aí dos seus trabalhos, não é? Mas que você realmente deu esse tempo aqui para nos abençoar e foi maravilhosa a sua partilha. E em nome do Conselho da IPI de Salvador, nós queremos agradecer e oramos pela sua vida, pelo seu trabalho aí no doutorado, na conclusão, e a toda a sua família que está em Manaus, né, Davi? Está em Manaus, né? A sua esposa, uma parte dos seus filhos, que Deus realmente fortaleça e te abençoe, viu? Amém. Fique na paz. Amém. Grande abraço. Grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe.